Olá, seja muito bem-vinda então ao Cuidadogia. Se você chegou até esse canal, então saiba que esse é o primeiro vídeo do novo formato que vai ser o Cuidadogia. E antes de mais nada, antes de explicar o formato, antes da gente começar a falar sobre blindagem emocional, da gente começar a falar aqui sobre narcisistas, sobre como que eles podem impactar ou não a sua vida e como que a gente pode fazer para se proteger dos tipos de violência e de manipulações que eles utilizam, dá uma curtida aí no vídeo, porque ajuda esse canal a divulgar para mais pessoas. Além de você curtir, eu peço que você também siga aqui o canal, né? Segue o canal, te inscreve aí para sempre receber as notificações. E o YouTube, ele não entrega para todo mundo. Então, mesmo que você se inscreva, pode ser que não venha a notificação. Então, me segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu posto os stories e sempre lá eu aviso quando tem vídeo novo. Senão, você fica aqui esperando e pensa, poxa, será que ele não está trabalhando? Será que ele não está fazendo esses vídeos? Quando é que chega um novo vídeo? E aí você vai me xingar, vai ficar brava comigo, quando na verdade tá lá nos stories, tudo informando para você, tá bom? Então vai lá no Instagram e segue o Cuidadogia lá no Instagram. E se você é novo por aqui e não sabe o que é Cuidadogia é o cuidado da psicologia, né? Então, eu sou psicólogo, meu nome é Erickson Rosa, eu sou laureado pela PUC-RS, sou formado pela PUC-RS e eu tenho especialização em psicopatologias e em especialização em transtornos de personalidade. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode blindar o teu emocional contra narcisistas. Vai sair vídeo toda semana tem um vídeo, e esses vídeos, os temas, são escolhidos por quem está no grupo silenciado do WhatsApp, que está o link aqui na descrição desse vídeo, você vai lá, acessa o link, já participa desse grupo silenciado, e você pode votar também sobre os conteúdos que a gente vai colocar aqui. Então, se inscreve, siga o canal, coloca aí as tuas perguntas embaixo, escreve qualquer coisa aí, porque é importante para divulgar o canal e a gente quer aí aumentar o número de inscritos também no canal, chegar pelo menos nos 10 mil inscritos. A gente está nos 5 mil, a gente quer até março chegar nos 10 mil, então é o nosso objetivo aí do Cuidadogia, tá bom? Segue para nos ajudar a divulgar o canal. Então vamos lá, vamos falar sobre como que a gente pode fazer para se blindar e se proteger emocionalmente contra pessoas que são narcisistas. Mas espera aí, Erickson, existe tão narcisista assim? Como que eu sei que se a pessoa que está comigo é narcisista? Bom, primeiramente, tem sim como a gente identificar narcisistas, tá? Segundo, é que não é tão importante assim. Como assim não é tão importante identificar se a pessoa é um narcisista? Porque é o seguinte, você tem que identificar se a pessoa está cometendo violência contra você. Porque ela pode ter um outro tipo de transtorno de personalidade, ou não, ou até mesmo ser uma pessoa, um idiota, que vai estar cometendo violências contra você. E o que você precisa fazer é identificar que tipo de violência essa pessoa está fazendo contra você e como você se sente para que você consiga se proteger. Mas o que é o narcisismo afinal? Narcisismo, ele nada mais é do que uma etapa do desenvolvimento. E eu não vou entrar em mais detalhes aqui, mas rapidamente explicando, senão esse vídeo vai ficar muito longo, narcisistas são pessoas que estão presas nessa etapa do desenvolvimento do narcisismo. E aqui no canal tem vídeo que eu explico isso. Então você pode procurar lá na playlist, lá, vídeos onde eu explico mais detalhadamente isso, sobre o que é um transtorno da personalidade narcisista versus a diferença de uma estrutura que a gente tem do narcisismo que faz parte da nossa personalidade, tá bom? Não vou meter isso. Aqui a gente vai falar sobre como se blindar emocionalmente. Primeiro passo para a gente aprender a se blindar emocionalmente é a gente identificar o que são violências psicológicas. Violências físicas fica muito claro quando alguém bate em você. Mas se você está aqui nesse vídeo, você está querendo saber como você se protege de violências que são sutis, que vão acabando com o teu emocional, que vão te gerando ansiedade, que vão fazendo você sentir aquele aperto no peito, aquela angústia, né? Aquela coisa que sufoca. E como você faz para blindar emocionalmente, como se proteger de ataques que são emocionais contra a tua estrutura emocional e psicológica. Como que você faz para se proteger disso? O primeiro passo é a gente identificar o que são violências. E eu não vou entrar aqui em todos os tipos de violências psicológicas que existem, porque isso tem vídeo aqui no canal que eu vou falar sobre isso mais detalhadamente. Mas a gente precisa identificar elas, o que são chantagens emocionais, humilhações, ataques verbais, ataques à tua autoestima, o que são, por exemplo, humilhações, gaslighting. Isso tudo tem vídeo lá no canal do Instagram ou aqui no YouTube para você assistir, tá? Então você pode assistir que eu estou explicando detalhadamente cada uma desses tipos de violência. Quando a gente começar a identificar na fala do outro isso, a gente vai entender que é isso que na verdade faz com que a gente sinta todo sentimento de pisar em ovos, sabe? Ah, eu não vou falar tal coisa porque eu vou arrumar um atrito. Esse sentimento, ele vai te gerar outras emoções que estão por base que te geram, por consequência, né, ansiedade, estresse,
raiva, indignação, que vai tirar efeitos físicos, insônia, dor de cabeça, apatia, certo? Adoecimento, você está toda hora doente e não sabe por quê. Então, esses adoecimentos, eles têm a ver com o nosso fundo emocional. Quando a gente começa a identificar essas violências que eu citei aqui, a gente começa a entender que elas têm um efeito em nós. E esse efeito são as emoções que elas geram. Quando a gente não olha para as nossas emoções, a gente vai tendo os efeitos dela, que é estresse, ansiedade. Porque quando alguém chega para mim no consultório, é igual um médico. Você não chega no médico e diz, eu tenho uma gastrite, e essa gastrite está me machucando. Não chega assim. Como você chega? Com sintoma. Eu estou com dor na barriga, eu sinto enjoado o tempo todo, sinto uma engasgar, uma queimação, é toda hora isso, me dá dor de cabeça, né? Então você chega com sintoma, o médico vai fazer uma investigação e vai te dar um diagnóstico. Na psicologia é a mesma coisa. Você vai chegar dizendo os seus sintomas, que são ansiedade, você não consegue dormir direito, você está muito estressada, você sente que não é mais a mesma pessoa, não consegue tomar decisão, e você tem uma noção do que está acontecendo na sua vida através das violências, mas não consegue entender muito bem o que você está sentindo, porque tem emoções por baixo, que são medo, culpas, vergonhas. Muitas vezes a gente se sente culpada por estar não gostando mais daquela relação. A pessoa pode sentir culpa, pode se sentir vergonhada, pode sentir que tem medo da aprovação dos outros, tudo isso. Então, para se blindar e se proteger emocionalmente, para não se sentir mal diante das agressões e violências que o outro faz, a gente precisa identificar o que a gente sente. E antes de eu entrar detalhadamente nessa questão da blindagem, de identificação e proteção, a gente tem que entender o que não é blindagem emocional. Você se blindar emocionalmente não é, de forma alguma, você não tomar contato com as suas emoções. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa fria, que não toma contato com as minhas emoções. Eu sou aquela pessoa que está sempre assim, eu estou triste, mas na verdade eu fico em silêncio, eu não expresso as coisas que eu sinto. Na verdade, isso não é blindagem emocional. Isso é uma fraqueza e incapacidade emocional. Eu não tenho capacidade de poder lidar com aquilo que eu sinto. E como eu não consigo expressar e falar sobre aquilo que eu sinto, eu vou segurando para dentro e retendo cada vez mais. O problema é que esse efeito, essa ação, vai gerando um acúmulo até o momento que eu explodo, que eu acabo tendo vícios, que eu acabo tendo episódios de agressividade, eu acabo tendo episódios de insônia, porque eu estou guardando tudo dentro de mim. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, porque quando vier uma agressão, quando vier uma ação do outro, óbvio que o outro está fazendo algo violento para mim. E é impossível eu não sentir nada, porque eu não sou um psicopata. Eu sinto emoções, eu sinto as emoções. E como eu sinto elas, elas vão reagir dentro de mim. Quer eu tenha consciência, quer eu não tenha. Então, o que acontece? Eu preciso aprender a lidar com as minhas próprias emoções. E isso é blindagem emocional. É a gente sentir, mas ter capacidade e força de lidar com as nossas próprias emoções. Isso é blindagem emocional. Então, quando você vai na terapia e começa a falar sobre as suas emoções, você está fazendo um treinamento emocional. Você está se submetendo como se fosse numa academia, treinando seu músculo, né? Você está treinando seu músculo fazendo exercício aqui, ó, e você está treinando. E está doendo um pouco, porque quando para, dói, né? Mas você está treinando e fortalecendo ele. E o treinamento emocional, a mesma coisa. Dói um pouco, mas você está fortalecendo para lidar com suas próprias emoções. Então, eu tenho muitas vezes pacientes que chegam para mim com uma ansiedade incapacitante, que eles não conseguem mais pensar, não conseguem raciocinar, as coisas estão muito terríveis, e quando passa um tempo de terapia, a pessoa começa a falar daquilo de maneira muito normal, e que ela consegue lidar e criar pensamentos e formas de lidar com a situação, porque ela se submeteu a um processo onde ela se fortaleceu emocionalmente. E o fortalecimento emocional vem da gente tomar contato com o que a gente sente. Então, a gente precisa identificar as violências, identificar as nossas emoções, poder verbalizar o que a gente sente, e aí sim, com isso nós vamos ter clareza dos nossos processos internos e automaticamente nós vamos ter essa blindagem emocional. Porque quando a gente fala sobre as nossas emoções, paradoxalmente, elas perdem a potência de nos carregar, da gente se sentir impotente frente a elas. Quando a gente fala dos nossos medos, o medo diminui. Quando a gente fala daquilo que nos angustia,
a angústia diminui. Quando a gente fala daquilo que nós temos vergonha, a vergonha diminui. Quando a gente fala sobre aquilo que nós temos culpa, a culpa também diminui. Então, esse efeito paradoxal de colocar em palavra nada mais é do que colocar em símbolos aquilo que está dentro do nosso coração, que está na nossa psique, na nossa mente, na nossa alma, a gente coloca num símbolo e fica mais fácil a gente olhar e processar aquilo. Tanto é que é muito mais fácil a gente, às vezes, escrever algo que a gente está só pensando, porque está num campo abstrato, a gente traz para um campo simbólico. Então, é muito importante, quando a gente está na terapia, a gente poder falar sobre aquilo que nós sentimos, a gente poder expressar e dizer aquilo que a gente sente, porque sai de um campo angustiante, onde nós estamos simplesmente pensando e talvez nem tendo clareza total do que está acontecendo, para deixar aquilo tudo mais claro e a gente ter poder de nos blindarmos e nos protegermos. Mas, Érico, se eu só consigo fazer isso dentro da terapia? Sim e não. Obviamente que dentro de uma terapia você vai ter uma pessoa que está te acompanhando, que está olhando para esse processo junto contigo, que está te ajudando a simbolizar cada um desses afetos que te afetam, cada uma dessas emoções. E aí você vai ficando cada vez mais resistente. Mas, obviamente, se você está, por exemplo, acompanhando vídeos, olhando para isso, se olhando, você começa a se fortalecer. E claro que um processo terapêutico ele é muito diferente de você simplesmente assistir esse vídeo aqui e entender o processo que está acontecendo contigo. Ele é muito mais profundo, ele é muito mais potente. Mas também não é que você não esteja fazendo nada. Pensa que o teu processo é como se fosse uma caminhada. Como assim uma caminhada? Imagina que você vai ter que caminhar durante 10 quilômetros. Você vai ter que fazer uma caminhada de 10 quilômetros. É uma caminhada certamente um pouco longa, esta caminhada. Vai demorar algumas horas, né, dependendo do ritmo que você for. Um passo parece que você não se movimentou do lugar. Quando você dá um passo, é apenas um passo. Um passo não tem, no máximo um passo vai ter 1 metro, então ele não vai ter muito efeito dentro daqueles 10 quilômetros que você tem que caminhar. Mas a soma desses pequenos passos se tornam a tua caminhada. Então, depois de 1 hora de caminhada, você vai olhar para trás e vai ver a diferença que é a distância que você percorreu. E isso é um processo terapêutico. Isso é um processo de olhar para dentro. Então, quando você pensar que você não tem forças para avançar, pensa que você não precisa fazer um grande esforço agora. Você precisa dar um passo. E depois mais um passo. E depois mais um passo. Então você vai dando pequenos passos avançando dentro desse processo de fortalecimento emocional. Porque se blindar emocionalmente é se fortalecer emocionalmente. E da mesma forma que a gente muitas vezes estamos, quando a gente está querendo aprender um processo, como por exemplo, aprender a tocar um instrumento, aprender um novo idioma, aprender um novo conhecimento, a gente tem que se submeter àquilo para a gente aprender a lidar com as nossas emoções e ter força emocional, fortalecer-se emocionalmente, se blindar emocionalmente, nós precisamos nos submeter a esse processo emocional, tomar contato com as nossas emoções. E é para isso que o Cuidadogia existe. É para isso que o Cuidadogia está aqui, para ajudar você a se fortalecer emocionalmente. E como que a gente faz isso? Com esses vídeos que eu estou fazendo aqui, com uma live uma vez por mês que vai ter aqui também, com as próprias terapias, eu sou psicólogo, como eu disse anteriormente, e também com as capacitações, com os treinamentos emocionais que a gente lança de tempos em tempos. E se você quiser ficar por dentro de tudo isso, dos eventos tanto gratuitos, quanto os que são pagos, quanto as próprias terapias também que você faz no seu investimento, ou quanto os eventos que são gratuitos aqui, que você pode só seguir e acompanhar, basta que você se inscreva aqui no grupo do WhatsApp, vai lá, se inscreve, criatura, participe do grupo que é gratuito, para você receber sempre as notificações dos assuntos que vão ser tratados aqui. E para você ir se aprofundando nisso, para esse vídeo não ficar tão longo, veja que tem bastante coisa, né? A gente precisa falar sobre a questão de quais são as violências, identificar as violências dentro do para se lidar emocionalmente e poder dar boas respostas, conseguir se proteger. Então, participa aqui do grupo, fica junto, que a gente vai estar sempre trazendo esse conteúdo para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, escreve embaixo aqui a tua dúvida, tá? Se você tiver dúvidas, pode ser que essa dúvida seja no próximo vídeo, e aí você também se inscreve no grupo para ir lá e participar das enquetes também, tá bom? E aí eu sempre respondo, me chama no WhatsApp, lá pelo Instagram também, me chama inbox, a gente está eu estou sempre disponível, claro, demora muitas vezes para responder, porque eu tenho uma agenda bem lotada, mas você pode mandar e eu respondo para você em algum momento. Eu demoro, mas eu sempre respondo, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo
nesse novo formato, que vai ser um vídeo semanal, pelo menos é o que eu estou tentando fazer, é o que eu vou buscar fazer, tá? Não me xingue se eu não conseguir trazer toda semana, mas a ideia é toda semana. Então, segue aqui o canal, ativa o sininho mesmo, que muitas vezes o YouTube não entrega, mas ativa aí o sininho para a gente estar sempre enviando conteúdos novos aí para você, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, seguimos!